Fala, abençoados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Ramon. Eu fico com uma alegria muito grande poder estar aqui com os meus irmãos do Connect Reino. Foi me pedido aí para poder compartilhar um pouco sobre a importância, né, do estudo das línguas originais para o estudo da palavra, para a pregação do Evangelho. Amém? Então deixa eu voltar aqui e falar um pouquinho aqui rapidamente. Eu sou pastor ali na Igreja Batista Colonial desde 2007. Tive a oportunidade também de fazer uma viagem missionária para Moçambique, ali na África, em 2013. E atualmente eu tenho lecionado no Seminário Teológico Batista Norte Caxiense, em vários polos, Seminário Lâmede, e também tenho a honra e a alegria de participar com os meus irmãos no Seminário John Hus, ok? Também tenho formação em graduação teologia, né? Graduação em teologia pelo Seminário Teológico Batista de Duque de Caxias, me formei em 2004. Depois ali de ter um encontro com o hebraico, com o grego, estudando a Bíblia, me aprofundando ali no seminário, eu percebi a importância e a necessidade de me aprofundar um pouco mais no idioma que foi do qual, né, foi escrito ali o Novo Testamento. E aí eu fui para a universidade, fazer a graduação em letras português e grego pela UFRJ, e aí me formei em 2013, e na faculdade ali, estudando grego, eu pude ter a confirmação, né? O meu amor pela língua grega aumentou, e aí eu aceitei o desafio, que entendi que é algo de Deus, e aí fui realizar o mestrado no programa de pós-graduação em letras clássicas, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e concluí em 2019. Então eu tenho experiência na área de letras, né, com ênfase no estudo de filosofia, do qual apresentei meu trabalho ali sobre Parmênides, né, um pré-socrático, e tenho também desenvolvido trabalhos na área de análise do discurso, e uma área também da qual tenho tido a oportunidade de trabalhar no meio acadêmico também. Perfeito? E, além disso, eu tenho alguns livros publicados lá na universidade. Fiz parte, né, de um grupo que escreveu um livro, Emoções na Análise do Discurso, e ali eu tive a oportunidade de ser o autor do capítulo que falava sobre ethos, pathos e logos, são termos gregos importantíssimos ali na análise do discurso. Escrevi também o livro 30 Dias em Moçambique, um testemunho de fé, onde eu compartilho a experiência vivida ali no campo missionário em Moçambique, e depois escrevi Pessoas que Impressionaram Jesus, e mais recente, As 4 Dimensões do Discipulado, onde eu compartilho a experiência que temos vivido ali na igreja, com trabalho de discipulado, pequenos grupos multiplicadores, e Deus tem nos abençoado nessa área também, tem sido bênção. Então vamos lá, de acordo com a proposta que me foi dada, eu quero compartilhar um pouquinho contigo, né, grego, aprender grego. Por quê? Por que aprender uma língua original? Tanta coisa para a gente fazer. Será que de fato faz alguma diferença no nosso ministério? Faz alguma diferença na nossa vida saber ou não saber a língua original? No nosso caso, saber ou não saber o grego? Vamos lá um pouquinho. E aí eu quero apresentar 2 pontos importantes, né? Apresentar 3, mas 2 eu acredito que é de bom tamanho. Primeiro, vamos ouvir aqui o que diz Martim Lutero, né, um camarada abençoado, o valor de estudar, no nosso caso aqui, a língua grega. Ainda que o Evangelho tenha chegado até nós através do Espírito Santo, é inegável que tenha vindo também por meio de idiomas e tenha sido conservado e divulgado valendo-se deles. Tanto quanto apreciamos a palavra de Deus, tanto devemos nos esforçar também por aprender esses idiomas, porque não foi em vão que Deus decidiu transmitir as suas escrituras nessas 2 línguas, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Se Deus não desprezou esses idiomas, mas os escolheu dentre todos os outros para que neles fosse escrita a sua palavra, também nós deveríamos honrá-los acima de todos os outros. E aí deixa eu fazer aqui uma pequena observação. Eu sempre gosto de fazer essa observação, não é nada contra o hebraico, pelo contrário, está no meu projeto de vida, se Deus assim permitir, voltar para a universidade, para além
de fazer o doutorado, poder também estudar um pouco do hebraico também, fazer uma graduação em hebraico, mas eu tenho refletido e pensado no seguinte, há uma diferença na escolha da língua hebraica com relação à língua grega. Por quê? Porque o hebraico, se nós pararmos para pensar, Deus escolhe um povo, perfeito? Existe um povo escolhido por Deus. E esse povo escolhido por Deus, ele fala hebraico. Então, a língua hebraica, eu costumo dizer que ela está escolhida, agregada ao seu povo, perfeito? Vamos supor que o povo de Israel falasse, sei lá, né? Falava aramaico também, né? Mas falasse, sei lá, polonês, né? Então, a língua, provavelmente, do Antigo Testamento seria a língua do seu povo. Então, se o povo falasse uma outra língua que não hebraico, provavelmente seria a língua do Antigo Testamento. Mas quando nós vamos para o grego, é diferente, porque Deus não escolhe o povo grego, perfeito? Deus escolhe a língua grega, até porque a língua grega ela era falada não apenas pelos gregos, ela era falada também por outros povos também. Então a gente vai ter, por exemplo, Paulo, né? Paulo não era grego, mas falava grego, perfeito? Então você vai ver que muitas pessoas ali, muitos romanos também falavam grego também. Mas isso aí é assunto para um outro momento, mas só para que você tenha conhecimento disso. Então vamos lá para o primeiro ponto, é a questão teológica. Então é importante que você conheça a língua original para que você possa entender algumas questões teológicas, e aí eu trago o exemplo aqui de 1 João, capítulo 5, versículo 18, apenas a parte A. E aí eu coloquei aqui duas traduções que são muito utilizadas, né? A Almeida Corrigida Fiel e a Revista Corrigida. Então, na Corrigida Fiel, nós temos assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Opa, a gente já percebe aqui uma questão teológica importante. Porque se eu for interpretar isso aqui, como está aqui, eu vou ter que entender que uma vez nascido de novo, não há mais possibilidade de pecar. Perfeito? E eu vou ter que entender o seguinte: caso alguém peque, significa que essa pessoa não nasceu de novo. Concordam comigo? Porque se ele diz que aquele que é nascido de Deus não peca. E aí quando você vai para a Revista Corrigida, ele vai dizer que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E aí nós vamos perceber uma diferença importantíssima de uma tradução para outra. Perfeito? Então, não viver pecando é algo que você entende, a pessoa não faz isso sempre. É o que acontece de vez em quando. É aquilo que a gente diz que quando o crente, né, quando a pessoa que é nascida de novo peca, ela peca por acidente. Não é o que acontece sempre, perfeito? É algo esporádico, é um acidente. Mas quando a gente vai para o original, é interessante que a gente vai perceber que a tradução mais fiel é a da Corrigida Fiel. Inclusive, o termo Corrigida Fiel vem nesse sentido, porque a proposta dessa tradução é ser a mais fiel possível ao texto. Então, ela procura manter fielmente palavra por palavra. E é isso que a gente vai perceber aqui. E eu vou te mostrar aqui, né? Vou ler o texto aqui em grego, que está aqui. Oidamen, hot pais ho gegenemenos, ectuteu uk hamartane. Então, a gente vai perceber aqui, ó, oidamen. Oidamen, sabemos. Hot, que, pais, todo. Ho gegenemenos, aquele que é nascido. Ectu, de. Teu, Deus. Uk, não. E hamartane, peca. Então nós vamos perceber que a proposta da fiel é ser fiel ao texto. Então você vai ver um termo grego ligado a um termo em português. E a Revista Corrigida, existe uma palavra ali, o verbo viver, que não tem no original. Então essa expressão vive não tem no original. Então da onde saiu esse vive? Qual é a tradução
que está mais fiel ao texto. Perfeito? E aí a gente só descobre isso quando a gente estuda o original. Por quê? Porque no grego, os verbos no grego, eles têm aquilo que nós chamamos de aspecto. Inclusive, o aspecto, ele tem também na língua portuguesa também, porém não é muito explorado, mas na língua grega, o aspecto, a gente diz que muitas vezes ele é mais importante do que o tempo verbal. Perfeito? Então, o aspecto, cada tempo, ele tem um aspecto diferente do outro, né? Então, o presente do indicativo, ele tem o que a gente chama de aspecto durativo, perfeito? Expressa uma ação contínua. Então, quando o verbo está no presente, ele expressa essa ação linear, essa ação durativa, ou seja, não peca continuamente, não peca, não vive no pecado. Por isso o termo viver ali, perfeito? Então, quando a gente tem um exemplo aqui de Pedro está escrevendo um livro, geralmente o que a gente diz? Que quando a gente vai traduzir o presente do indicativo do grego para o português, sempre que a gente pode, a gente coloca um verbo auxiliar mais um gerúndio, para poder passar essa ideia que o tempo verbal tem de duração, de ação contínua. E isso eu só consigo saber quando eu estudo a língua original. Eu aprendo que na língua original o verbo tem essa ideia de duração. E aí, mesmo que o termo vive não esteja no original, a ideia dessa duração está. E aí por isso que muitos tradutores vão colocar: não vive pecando, não vive na prática do pecado. Então, esses termos são usados como artifícios para que seja mantida, né, ou mantido o aspecto verbal que existe no verbo grego. Perfeito? Mas isso a gente só fica sabendo se a gente estudar a língua. Tudo bem? E uma outra coisa que é muito importante também, né, o que eu gosto demais, é a etimologia da palavra. E aí eu coloquei aqui, né, a passagem muito conhecida, João 14,6, eu botei só a parte A aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu coloquei aqui no grego, eu coloquei um pouco mais, né? Lege auto re Iesus. Né? Disse então Jesus: ego eimi re rodóis, kai re aletheia, kai re zoé. Ego eimi eu sou, re rodóis o caminho, kai re aletheia a verdade, kai re zoé a vida. Então a gente vai ver aqui o termo aletheia. O termo aletheia é interessante porque ele é formado por um alfa, que a gente chama de alfa privativo, e o letheia, que é um outro termo, né? Um substantivo. Perfeito? E aí você tem o alfa privativo, que significa ausência, e o termo letheia, que significa esquecimento. Então, qual o significado etimológico da palavra aletheia? Ausência de esquecimento. Perfeito? E talvez você pense assim, mas o que tem a ver isso? Não consegui entender a importância disso. É porque o que significa essa ausência de esquecimento? Então a gente tem o termo letheia. O que é letheia? Letheia, entenda o seguinte, vamos tentar imaginar essa caneta. Você pega essa caneta, ela está aqui na minha mão, e aí você cobre essa caneta e ela fica coberta. O que vai acontecer com algo que está coberto? Com o passar do tempo, ele vai ser esquecido, porque ele não está mais sendo visto. Perfeito? Então, o que significa a letheia? Isso significa letheia. Perfeito? Esquecimento. Pelo fato de estar coberto. Pelo fato de estar escondido. Tudo bem? E aí, o que significa a letheia? Ausência de esquecimento. E como eu faço para que isso que está esquecido não seja mais esquecido? Isso é a letheia. Eu preciso fazer com que ele seja descoberto, que ele seja desvelado, que ele seja revelado. Ou seja, a letheia é aquilo que estava coberto
ser descoberto. Perfeito? E aí, quando a gente vai refletir que Jesus é aletheia, ou seja, Jesus é aquele que estava esquecido e foi revelado, descoberto, apareceu, surgiu, estava em oculto e se revela. E é interessante porque na filosofia grega, né, vai se entender que, na verdade, o aletheia não significa algo desvelando o ser. Né? Não, isso não é possível. O que acontece? É aquele que está oculto, aquele que está velado, aquele que está esquecido, ele mesmo se descobre, ele mesmo se revela. E do fato dele se revelar, faz com que não haja mais como se esquecer dele, porque ele agora está presente, ele agora está revelado, ou seja, ausência de esquecimento. Não tem mais como esquecer Jesus. Jesus se revelou a toda a humanidade. Quando nós nos lembramos que a Bíblia vai nos dizer aquele período interbíblico, 400 anos, que o povo de Deus ficou sem ouvir a voz de Deus através da boca de um profeta. E aí Jesus vem cumprindo a profecia, ele nasce, ele cresce e ele se revela e começa a pregar o reino de Deus. Não há mais como esquecer dessa palavra, não há mais como se esquecer desse Deus. Aletheia, ausência de esquecimento. Aquele que estava coberto se revela. Aquele que estava velado se desvela. Esse é Jesus. Amém? Eu vou passar por aqui e aí eu deixo aqui os idiomas da época de Jesus. Aqui está a sentença que estava na cruz: Iesus, Rho Nazoraios, Rho Basileus, Tom Iu Daion. Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Está em hebraico, em grego e em latim. A importância de estudarmos as línguas originais para que possamos assim nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para que você possa ser despertado para o estudo, para o aprofundamento da palavra de Deus. Mais uma vez, meu muito obrigado. Eu espero ter contribuído. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Fique na paz.